Olá, tudo bem? Bom, aqui provavelmente você está tendo o mesmo problema que eu tive, tá? Basicamente, o balance, eu tenho no meu cenário, eu tenho dois links, né? Eu tenho um link principal de 50 MB de download por de upload, e tem um link secundário que é de 15 de download e 1 MB de upload, algo assim. Bom, ambos são ADSL, tá? Meu grande problema, tá, com esse equipamento, eu cheguei até inclusive até a ponto de desistir e jogar o equipamento fora. Na verdade, eu tenho dois aparelhos idênticos e isso foi algo que me motivou a buscar a solução e conseguir encontrar, né? Bom, vamos lá. O problema em si, né? O problema é que eu puxando o cabo da porta WAN, né? Simplesmente funcionava. Caía o link principal, né? Ele dropava a linha e o link secundário, o backup, assumia perfeitamente, beleza, e voltando o cabo, né, fisicamente, e voltava o link principal, né, ele reassumia, beleza, até aí tranquilo. A questão é que eu não tinha testado puxando o cabo da DSL, né? Por acaso eu rodei uma semana assim, por acaso não caiu em nenhum momento o link, então a princípio estava funcionando. Hoje eu tive a ideia hoje não, na verdade ontem, né, eu estou virado inclusive, mais de 24 horas acordado batendo a cabeça, e enfim, quando eu puxei o cabo da DSL, simplesmente nada aconteceu. Eu com dois links de internet, no caso, quando eu puxei o cabo, obviamente eu fiquei só com o link de backup, ele simplesmente não assumiu o link de backup e assumiu que estava online o principal, e fato, estava online, porque na verdade ele não estava fazendo verificação alguma e simplesmente a interface estava up e ele considerou que estava up e o link também. Então, e isso foi algo que começou a me tirar o sono, né? Então, bom, uma coisa assim, um detalhe principal os meus dois modems, tá, eles estavam configurados como bridge. Eu acho que inclusive é a configuração ideal, porque esses modems que os ISPs fornecem para nós são boas porcarias, né? São modems caseiros, não aguentam assim, um tráfego muito pesado, eles superaquecem, eles travam, enfim. Então o ideal é você ter como bridge mesmo. Porém, esse balancer, né, da TP-Link, esse R480T+, ele, se você tiver configurado como bridge e obviamente é configurada a conexão PPoE, desculpa, ele simplesmente, quando você liga a primeira vez, beleza, ele conecta, tudo ok. Se o link dropa, né, se você perde a conexão do principal, o secundário, o backup, ele assume, e o principal retornando, ele simplesmente não faz nada, ele não reconecta, entendeu? Então, forçando você a fazer manualmente, conectando manualmente ou desligando o equipamento todo e religando. Algo que não faz o menor sentido, que se você tem um equipamento desse é para automatizar todo o processo, né? Então, enfim. Bom, e o grande detalhe é esse. Então, os dois modems, ou quantos links você tiver, né? No meu caso aqui, no meu cenário aqui, eu tenho dois links, né? Um principal e um secundário. Então, no caso, eu vou considerar que você também tenha dois links. Eu vou trabalhar com dois links, que é o meu cenário. Então, os meus modems, eles estão configurados com IP fixo, tá? Isso aí é imprescindível, senão não vai funcionar, tá? Eu vou mostrar aqui a vocês. Link switch. Desculpa, foto. Já tô com muito sono, não estou nem conseguindo raciocinar. Tá, eu tenho aqui, tá, você pode ver que está com IP fixo, tá? A WAN 1, que é a principal, a WAN 2 que é o backup também com IP fixo, obviamente IP diferente, né? Bom, o pulo do gato, né, o macete para poder fazer funcionar, na verdade você tem que
parece uma bobeira, parece que não tem nada a ver, mas é aqui, ó, Maintenance, tá? Diagnostics, aí você vem aqui em Online Detection, tá? Você configura tanto para as duas interfaces, tá? O WAN 1 ou tanto o WAN 2. Eu configurei no meu caso aqui foi o IP do DNS público do Google, né? Os dois DNS públicos do Google, para ele fazer o ping, né? Uma checagem por ping e uma checagem por lookup, entendeu? Então, dessa forma, é a única forma de ele fazer a checagem se está online ou não. Se você não configurar isso aqui, simplesmente ele não vai fazer nada. Se você puxar, se você dropar a DSL, para o balance você continua online, que a interface está up, entendeu? Então, esse aqui é o detalhe principal que eu nunca podia imaginar, por acaso eu descobri isso aqui, tá? Mantendo essa configuração aqui, tá? Você vai funcionar. Tá? Você pode tirar. Eu vou tentar simular aqui rapidinho. É claro que eu vou simular a retirada do cabo da WAN, né? Não é o teste mesmo, mas aqui não tem como. O modem está longe, está lá no rack, no CPD, eu não vou ter como tirar. Então, estou sozinho. Eu vou simular aqui, na verdade, no switch, né, o port config. Eu vou desabilitar a porta 1. Se vocês olharem aqui, tá, eu estou pingando aqui o Google. Eu vou desabilitar a porta 1. Vocês vão ver que ele vai cair. Ele vai perder o pacote. Já subiu o link 2. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Maintenance, Diagnostics, Online Detection. Tá vendo? A minha WAN 1 está desabilitada, né? Está dizendo que a porta está desabilitada, e a WAN 2 online. Eu vou voltar, né? Na verdade, eu vou voltar à configuração normal, né? Eu vou reabilitar a porta 1, tá? WAN 1. Ok, ó, salvei. Eu vou aqui em Maintenance, Diagnostics, Online Detection. Já está online, tá? Assim, um detalhe importante, quando você trabalha só com o WAN, ele é muito rápido. Agora, se você desligar o ADSL, ele é uma coisa também que me deixou de cabelo em pé. Eu achava que não ia funcionar de jeito nenhum, até que por acaso eu larguei de mão, deixei para lá porque eu estava chateado. Quando eu voltei, eu vi que estava conectado, eu não entendi nada. Bom, na verdade você tem que esperar aí aproximadamente 5 minutos, talvez um pouquinho mais, eu não sei, mas acredito que seja 5 minutos para o link, quando voltar, né, o ADSL do link principal, no meu caso aqui é o WAN 1, ele voltar online e desabilitar o WAN 2. Tá? Então, basicamente é isso aí. Tá? Na verdade, ele está até demorando aqui. Eu vou fazer um tracer aqui. Tá? Vamos ver aqui para onde que ele vai sair. Ele está saindo pelo backup. Na verdade, ele não voltou. É estranho. Ele já deveria ter voltado, né? O link principal e o link secundário ter caído. Bom, eu vou forçar aqui porque eu tenho pouco tempo de vídeo. Eu vou forçar aqui eu vou desconectar o WAN 2. Vamos ver se agora ele volta. Ele já voltou. Eu vou reabilitar. O programa só grava 5 minutos, então se eu esperar 5 minutos eu não vou conseguir gravar. Então eu vou aqui no trace aqui de novo, né? Só para ver e comparar. Aqui eu saí por esse IP que é da minha WAN 2. Você pode ver aqui, ó, o user Galaxy Zone. Demorando. Estranho, não deveria demorar tanto assim, mas
Foi. Tá vendo? Aqui vocês podem ver, né? Aqui eu saí por esse P, e agora estou saindo por esse P aqui, que é do meu A1. Então basicamente é isso aí. Tá? Com toda essa configuração que eu mostrei a vocês, pode confiar que vai funcionar. Tá? Um outro detalhe importante, não sei se vai dar tempo aqui de mostrar, é a versão do firmware. Tá? É a última versão que eu estou usando, né? Só que com um detalhe, esse aqui é o site, né, o endereço. Para você atualizar, muita atenção, o meu hardware é versão 7, tá? Você tem que fazer a atualização do firmware de acordo com a versão do seu hardware. Se você ver aqui é versão 7. Se você baixar a versão 7, seu hardware for versão 6, você vai matar o equipamento, ele vai virar peso de papel. A não ser que tenha muita paciência via porta-console, entendeu? Esqueci o nome, eu estou com sono, cara. Enfim, você com muita sorte, muita paciência, você pode tentar reaver o seu equipamento, mas eu, sinceramente, eu prefiro não arriscar. E na verdade não é nem questão de ser recomendado, não. Na verdade, você não pode fazer a atualização da versão de hardware diferente. E um outro detalhe, para a versão 7, que é o meu caso, não sei se é o seu caso, se for, você primeiro tem que baixar essa versão aqui, tá? Para ele poder fazer a atualização. Com um detalhe, você vai perder todas as configurações, tá? Você vai ter que reconfigurar todo o equipamento. Você primeiro baixa esse firmware, e depois de instalado esse firmware, você pode baixar esse segundo, que é a última versão, e finalizar, e depois, na verdade, finalizando depois com toda a reconfiguração. Tá? Tá aí o link. Isso aqui eu demorei muito para achar, tá? Não é fácil de achar, não entendo porquê, mas se você for normalmente no site você não acha. Tá? Depois eu vou colocar na descrição do vídeo também aí o link, né? Enfim, então é isso. Com todos esses passos você vai conseguir fazer funcionar o seu equipamento 100%. Eu espero que seja de grande valia para você e te economize muito tempo, que não foi o meu caso. Então falou, um abraço aí, bom proveito aí.